É sempre uma alegria a gente poder começar um novo programa sabendo que a gente vai conversar com gente querida. Eu sou fã dele, ele é um artista multifacetado, ele é completo e mais um pouco até. Mas, independente disso, nós vamos saber um pouco da sua história, de como ele começou, de como ele se tornou sucesso e por que, de repente, ele abandonou aquela paixão que era comum a nós dois e foi para outra mídia, etc. Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco. Antes, eu preciso dizer a você que nesse nome estranho aí, Luiz Fernando Malhoca, tem um canal no YouTube que você encontra toda a série. Nós estamos contando a história daqueles personagens, homens, mulheres, que fizeram a história do Brasil, mas a história do rádio no Brasil. Esse nosso rádio, que já é centenário e que tem a chance, né, de fazer companhia, que tem aquela possibilidade de ser seu parceiro em vários momentos da vida, do dia, da noite, da solidão, enfim. Então, nós estamos contando, através desta série chamada Vozes do Brasil, a história do pessoal que ajudou a fazer o rádio. E agora eu vou chamar uma pessoa que todo mundo vai entender. Poxa vida, ele não é de televisão, você o conhece mais por causa da televisão, porque marca. Mas ele tem uma história linda com o rádio. Linda, linda. Ele vai contar um pouco disso. Vem para cá, Zé Américo. Professor Luiz Fernando, que prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito contente. Eu sou muito seu fã, você sabe disso. Eu cheguei a fazer comentários, talvez você não tenha sabido, numa época em que trabalhamos juntos, falei, esse cara nasceu para fazer exatamente isso, eu não sabia do resto. Porque nós vamos falar na hora certa sobre isso, mas naquela oportunidade, ele fazia rádio, ele operava, ele fazia humor, ele levava as pessoas a ter companhia com a brincadeira que ele fazia, com aquela verve toda, e depois, daí veio um grande humorista que a gente hoje conhece, mas naquele tempo ele era locutor de rádio. Mas antes de ser locutor de rádio, José Américo Nicolini, que é o seu nome original, que acho que tem uma família Nicolini que foi de rádio durante algum tempo, não sei se foram antepassados ou não, mas você vai contar isso, onde você nasceu, como você se interessou pela arte e etc, etc. Vamos lá. Então, Luiz, eu sou de São Paulo, o meu pai era advogado, minha mãe é professora, e meu pai era um cara muito divertido, um cara que falava muito bem, um cara bom para conversar, amigo de várias pessoas do rádio, ele era amigo de locutores da Bandeirantes, ele conhecia o Vicente Leporassi, umas coisas assim, e meu pai era um cara muito bom para falar, só que meu pai morreu muito cedo. Aí eu era ouvinte de rádio, assim como você. Você era aquele cara que ganhava todos os programas de prêmios, eu também ganhava alguns programas de prêmios que eu participava, eu era ouvinte da PAN, sempre fui ouvinte da PAN. Eu ganhava um monte de coisas da Jovem Pan, LPs na época, camiseta e tal. E eu fiquei amigo de um locutor da PAN. E um pouquinho antes disso, voltando, primeiros contatos com a rádio, eu tinha uma casa em Itanhaém, e Itanhaém tinha uma rádio lá chamada Rádio Anchieta. E eu já fazia umas imitações e eu quis ir fazer um teste nessa Rádio Anchieta. E eu fui aprovado pelo J. Silvestre, que tinha uma casa em Itanhaém. O dono da rádio falou, o teste foi no ar, né? O dono da rádio falou, ô Jota, houve um moleque aqui que eu tô chamando para trabalhar, acho que eu tinha 17 anos, vê se você gosta. O Jota falou, não, pode contratar. E aí ele me contratou. E com a grana que eu ganhava lá em Itanhaém, eu podia ir de ônibus do Jabaquara até Itanhaém, fazia o programa, em frente à rádio tinha uma lanchonete que imitava o McDonald's, eu comia um sanduíche que parecia o Big Mac e uma Coca-Cola. Se eu quisesse tomar a segunda Coca-Cola, não dava o dinheiro para voltar para São Paulo. Tinha que inteirar com grana minha. Foi assim. E aí passou o tempo, durou um pouquinho esse programa. Eu lembro que eu tinha acho que umas 3 ouvintes, porque eu lembro que uma mulher da pracinha que vendia doces, ela perdeu o cachorro, eu anunciei, acharam o cachorro, ela foi me levar uns quindins, uns brigadeiros lá. Eu lembro que foi um negócio muito marcante para mim. Eu falei, pô, alguém ouve, que coisa sensacional. E aí eu era muito fã dos locutores da PAN e de outras rádios também. Eu fiquei amigo do Paulo Mai, que é um locutor que você conheceu também bem. E eu sempre ligava para ele, fazia imitações, tal. Aí ele ficou meu amigo. Ele falou, venha para cá, mas não deu nada.
Enquanto isso, eu também era ouvinte da Rádio Imprensa, e tinha um programa na Rádio Imprensa de um locutor chamado Ataíde Martins. E eu ligava lá para ele, era fácil ligar para a Rádio Imprensa e tal. Porque a Rádio Imprensa, para quem não lembra, né, nessa época, eu não sei como é que está hoje, era uma rádio que locava os horários. Então tinha um programa de rock às 7 da noite, um de futebol às 8, às 9 um de jiu-jitsu, meia-noite tinha o cara da madrugada, 3 horas tinha um cara que lavava tapetes. Aí era isso mesmo. Aí eu comecei a ficar amigo do Ataíde Martins. Ele falou, vem aqui na rádio. Eu morava no Paraíso e a rádio era ali em frente ao Shopping Paulista, dava para ir quase a pé. Aí eu ia na rádio, ficava lá e eu comecei a imitar, Luiz Fernando, esse cara, o Ataíde Martins. E ele falou, poxa, que legal, você me imita bem, parece minha voz. E como ele fazia o programa da meia-noite às 3, era ele, a mulher dele e um operador. Ele ganhava muitos jantares, porque tinha muita gente que ouvia a rádio, cara de restaurante, fã dele, fã das músicas, oferecia jantares para ele, ele não podia comer, evidentemente. Então o que ele fazia? Ele me deixava na rádio, onde eu não era funcionário, onde eu não tinha nenhum vínculo, imitando ele, operando a rádio, enquanto ele ia jantar. E de presente ele trazia para mim perna de cabrito, pizza, estrogonofe, eu era magrinho, eu podia comer o que eu quisesse. E foi assim que eu comecei. E fora isso, depois eu fui para a PAN por causa do Paulo Mai, esse cara que foi muito legal na minha vida. Ele falou, olha, o Tutinha da PAN está querendo alguém que faça umas imitações para a gente fazer uma chamada do Hit Parade. Tem que imitar o Paulo Francis, tem que imitar lá o Paulo Henrique Amorim, os negócios que eu sabia fazer. Aí eu fui, era ouvinte da PAN, fiquei fascinado, vi o Beto Rivera, o Paulo Maia, falei, nossa, não é possível. Nossa, esse cara é o Mike Nelson, era o Tutinha. Eu falei, não é possível, o Emílio, não creio. Gravei o negócio, inexperiente, totalmente, gravei e fui para minha casa. Para mim, falei, foi o meu contato com a Jovem Pan. Vai ter uma chamada minha, depois que eu gravei, me levaram na sala de prêmios, me deram tudo que tinha, eu ganhei um. Ah, tem camiseta? Tem moletom? Tem. Tem boné? Tem. Ah, você tem o LP de não sei o quê? Agora você tem. Tem chaveiro, tem adesivo. Eu fui com 2 sacolas, não dava nem para levar para casa. E aí falei, para mim acabou esse negócio da PAN, ótimo, eu vou contar para todos os meus amigos que eu já gravei na Jovem Pan, ó que legal. Ótimo. Aí, no outro dia, o Joca me liga e fala, e aí, você não vai vir para a rádio? Eu falo, fazer o quê? Não, tá todo mundo te esperando para gravar mais coisas. E eu comecei aí todo dia. E aí gravava umas coisas, mas assim, totalmente inexperiente. Acho que a Rosana Herman já trabalhava lá. Aí o Tutinha falou, você conhece alguém que escreva? Eu falei, eu conheço o Pardini, porque eu ia no show de rádio fazer teste para trabalhar lá, e quando eu estudava no Objetivo. Aí eu ia de ônibus e o Pardini, eu pegava carona com ele só para estar perto dele, porque ele me dava as piores caronas, ele me deixava na Avenida Santo Amaro, totalmente sem sentido, para mim era muito pior, mas eu ia com o Pardini, falei, pô, demais o Ivan junto, eles mexendo com todo mundo na rua, eu de carona com o Corcel 2 do Pardini. Era muito legal. Aí o Tutinha falou, olha, eu queria alguém que escrevesse umas coisas muito loucas, tá? Eu anotei tudo num papel que o Tutinha falou. Aí liguei pro Pardini e falei, Pardini, o Tutinha tá procurando um cara assim, que escreva umas coisas muito loucas, tipo assim. Aí o Pardini foi lá, mostrou uns textos, ele não estava gostando, aí o Pardini começou a mandar todas aquelas coisas loucas que eu tinha mandado para ele falar. O Tutinha falou, pô, era isso mesmo que eu queria, que legal, e tal. E aí contratou o Pardini. E o Pardini, na minha opinião, se transformou no cara mais importante do humor no rádio de todos os tempos, modestamente falando isso. Ninguém chegou aos pés das loucuras do Pardini, que é um gênio. De que ano nós estamos falando, só para situar na linha do tempo? Eu tinha 18, foi 86. 86. Tá. Okay. E aí, como eu era fã do Pardini, ele começou a fazer, e aí começou a se montar uma equipe de humor da Jovem Pan, com o Pardini. Aí eu indiquei um cara que se chama Beto Saad, que ele não lembra que foi indicado por mim, que ele acha que ele já tinha trabalhado em algum lugar, mas nunca tinha. Ele era amigo dos meus primos e hoje ele tem programa na Band Esportes e tal. Ele é amigo dos ricos e famosos, mas fui eu que levei ele para a rádio. E tinha a Rosana Herman, que para mim é a mulher mais inteligente que eu já vi na minha vida. Essa daí não existe nada igual. Ela fez uma paródia uma vez para mim no tempo que tinha uma Zona Azul. Ela falou, preciso acabar essa paródia em 35 minutos que vai vencer meu cartão. E ela fez e foi um grande sucesso lá na PAN, que era aquela paródia da Sandra de Sá, Joga a Sogra no Lixo. A Rosana que fez e eu que cantei.
Então, assim, a Rosana é muito, 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 muito inteligente. E eu era boy da Rosana, era boy do Emílio, que eles não gostam de falar. Eu pagava conta de luz, de água, aluguel, eu ia pagar tudo para eles e eles falam que não, não, é mentira, mas é verdade, eu te juro. Bom, com isso, a gente já está percebendo, né, a transparência do seu José Américo, carinhosamente chamado de Zé Américo, e também pedaços da vida. Não é fácil chegar ao degrau superior da fama sem passar lá por baixo da escada. E não é passar por baixo da escada, atrás, dentro dela, não. É degrau por degrau, começar aqui embaixo e ir subindo. E vocês estão vendo que desde, apesar de ele ter citado o nome de um grande profissional, um grande, famoso e super respeitado, que era o J. Silvestre, o dono da rádio é que resolve quanto ele vai pagar. Então, se dava para fazer um bate e volta com um sanduíche, já estava bom. Para começar a carreira, felizmente a coisa já deu para ir. Bom, estamos agora falando dos anos 80, segunda metade, lá no século passado, e está se delineando, desenvolvendo, rabiscando um profissional que é capaz. Ele falou, eu já cantava, portanto ele é afinado. Não é uma pessoa que vai fazer uma paródia sem afinar. Tem que cantar na linha daquele artista, mais ou menos próximo àquilo, e etc. Vamos falar um pouco dessa linha de paródias e como é que você foi efetivado na Jovem Pan 2 FM. Então, eu comecei aí e tal. Quando o Pardini foi também era cachê que a gente ganhava, recebia lá no 24º andar. E aí o Tutinha falou, pô, eu tô achando legal, as pessoas estão comentando essas coisas que vocês estão fazendo, eu vou contratar vocês. Mas o salário era bem pequenininho mesmo. Como é que eu falo bem pequenininho? A gente tinha empregado em casa, não é que a gente era rico, mas tinha empregado em casa. E era mais ou menos o que ganhava empregado, era o que eu ganhava. Mas tinha 18 anos, então assim, eu achei muito legal, minha mãe achou sensacional, eu tenho um emprego com 18 anos na Jovem Pan, que era uma rádio que eu ouvia, que para mim era sensacional, então eu estava indo aprender, e eu ia a pé, Luiz, para a rádio, porque como eu morava no Paraíso, eu pegava a rua Cubatão, virava Alameda Santos, chegava na Pan, pertinho, e aí comecei a ficar lá, conheci todas as pessoas importantes do rádio, convivi com você, que é um cara super inteligente, parece, toda vez que você está falando, parece que a gente está numa palestra, parece que a gente está numa aula, tem sempre alguma coisa para aprender, que você é um cara isso muito... Isso não é inteligência, isso é falar demais. Não é nada. Você sabe que até hoje eu lembro que você me ensinou o que era um rickshaw, que eu jamais tinha uma ideia o que é um rickshaw, que é aquela, sei lá, aquelas carruagens do Japão lá que uma vez tem, até eu brinquei para você. Aí você perguntou no ar para mim, você estava fazendo imitação do Paraíba, você falou, Paraíba, você sabe o que é o rickshaw? Eu falei, claro que eu sei, Luiz Fernando, aquela avenida importante, a rickshaw. Aí você falou, não, é isso. Aí você que explicou para mim o que era, eu achei genial, nunca esqueci disso. E eu lembro que você fazia as coberturas, que você fazia as festas, e eu achava muito interessante as perguntas que você fazia, o conhecimento que você tinha com todos os artistas, e acompanhei a tua história, as tuas coisas de antes da Jovem Pan, na Rádio Cidade, com o Menudo, com um monte de coisa. Por quê? Porque eu convivi muito com o Menudo, e vou te explicar por quê, não tem nada a ver com a rádio. Um cara que morava no meu prédio foi quem trouxe o Menudo para o Brasil, que foi o Hélio Batista. E o filho dele era um cara que não saía da minha casa, o Helinho. Então, assim, o rei do Menudo morou no meu prédio. Então, na frente do meu prédio, o negócio que nós estamos falando dos anos 80, era uma coisa absurda. A gente nunca tinha namorado ninguém. Em frente ao meu prédio tinha 500 a 600 meninas bonitas todos os dias. Todos os dias elas queriam ver o Menudo, que era o maior febre. Não tem nada igual o Menudo hoje. Não sei o que é o Menudo hoje, é o Whindersson Nunes, eu não sei o que é. O Menudo era demais. E as meninas iam lá no meu prédio, e assim, todo mundo começou, deu o primeiro beijo e namorou por causa do Menudo lá no meu prédio. E eu lembro muito de acompanhar o rei com as coisas dele na Rádio Cidade, o Menudo na Rádio Cidade, que era a rádio que eu não ouvia muito, mas daí eu comecei a ouvir e todo mundo falava, ó, isso aqui são ideias do Luiz Fernando Malhoca, essa coisa dele trazer o Menudo para o Brasil, os grandes shows, e daí depois a gente se encontrou na PAN, e você também era o cara bom das ideias, o cara que importante. Depois a gente trabalhou na Band, que você me deu várias oportunidades de gravar comerciais lá pro AM, que você me aprovava nos comerciais e tal. Você é um cara que me ajudou pra caramba, eu não esqueço não, você é um cara muito legal. Bom, mas como o entrevistado não é o Luiz FM, é o seu Zé Américo,
Nós vamos continuar. Agradeço. Eu sou seu fã, você tem lembranças boas a meu respeito e me respeitou sempre. A única coisa que eu reclamo muito do Zé é que ele some por longo tempo. Às vezes eu tenho que ir, hoje, nesse período pandêmico e pós-pandêmico, é difícil. Mas a única maneira que eu tinha de reencontrá-lo era ir a alguma apresentação do conjunto do qual ele participou, enfim, do grupo. Você esteve, talvez, acho que no melhor momento do Café com Bobagem, de público, que foi a gente lotar o Teatro Bradesco, que a gente não tem as imagens disso ainda, você testemunha, que a gente colocou 1.600 pessoas lá e ficaram umas 500 para fora. Só que a gente pagou uma empresa tão séria, com 3 câmeras para filmar, e o cara sumiu com a nossa gravação. Mas ainda bem que eu tenho algumas fotos, porque senão ninguém acreditaria. Eu tenho uma foto com você no corredor, porque eu fui lá, falei, ó, vou pedir autógrafo, mas vou ficar na porta, e tem sempre a turma do deixa disso. Não, eles estão se trocando. Não, eles não sei, até porque sai por outro lado, a gente não vê. Mas você foi lá, tirou uma foto comigo, eu matei saudade e tudo bem. E foi bacana, não foi? Foi um show legal, né? Foi ótimo o show, foi um dos melhores shows. Eu vi vários deles em várias cidades próximas a São Paulo e tal, onde sempre havia uma possibilidade da gente ir acompanhar vocês. Mas nós vamos falar do café daqui a pouquinho. Ainda vamos falar mais um pouco do Zé Américo e suas paródias e suas criações na Jovem Pan 2 FM de São Paulo. Então, aí eu era um moleque, era o caçulinha de lá, então assim, eu era fã das pessoas, como eu sou fã até hoje, eu sou um cara deslumbrado com isso, eu gosto de ouvir rádio, de assistir televisão, e eu lembro que eu era ouvinte do Emílio desde o primeiro dia do Emílio na Pan. Eu lembro que o Serginho Leite foi para a Rádio Globo e o Emílio assumiu o horário dele e eu ouvi. Eu participei, inclusive, do primeiro dia do Emílio na Jovem Pan, nesse horário das 11 às 2. Eu participei, mandei pedido de música, entrou minha voz, alguma coisa gravada. E eu era fã. E eu lembro que o Emílio me chamava para gravar coisas, me ensinava a gravar, falava, não, assim é desse jeito, assim você está fazendo errado. Como o Pardini foi o cara que me ensinou como tinha ponto e vírgula, que eu não sabia. Como é que faz quando tem vírgula no texto? Como tem ponto? Como é que para mais, para menos, é para cima, é para baixo? Daí o Pardini que me ensinou. Que é um cara muito importante também na minha vida, um cara que me ajudou pra caramba, que a gente fala sempre mal do Pardini, fica brigando com ele, mas se alguém fala mal, a gente sai na mão. Porque o Pardini é o cara mais importante que tem na vida da gente, de todos nós, do Café com Bobagem, o cara mais organizado, o cara mais... que fez a nossa brincadeira virar uma empresa foi o Pardini. A gente deve muito isso a ele. Mas enfim, nessa época eu gravava as coisas escritas pela Rosana, depois escritas pelo Pardini, onde a Rosana começou a fazer aquele negócio das aulas de inglês, que o Pardini fazia o professor Ciliano e eu fazia o Paraíba, que tinha as perguntas, o que significa tal palavra, tal, que a gente fez milhares de palavras com ideias da Rosana. Depois o Escova trabalhou na Jovem Pan e fazia o Isso é Incrível. Eu fazia a família lá do Dr. Brown, que morria. Puxa, isso é incrível, é muito perigoso, eu não sei o que está acontecendo. E eu fazia essas vozes, tal, fazia da velho dessa família, mulher, homem. E aí fez um grande sucesso. Eu lembro que uma vez eu cheguei a fazer show com o Escova no lugar do Tatá, que não pôde fazer show. A gente fez numa casa noturna, acho que chamava Arena. Não sei se você lembra disso, Luiz. Essa casa acho que era em Pinheiros, lotada até a boca. Foi um sucesso. Eu tenho uma foto disso com o Escova, eu de smoking branco, que é um summer, né? Smoking branco, assim, fazendo show com o Escova. Acho que eu tinha 19 anos. Foi muito legal. E assim começou. Quer dizer, o Café com Bobagem, como grupo de humor, o esquema Café com Bobagem nasceu, então, na Jovem Pan ou fora da Jovem Pan vocês já tinham a ideia? Não, a gente tinha a equipe de humor da Jovem Pan, que a gente ia fazer shows e a gente não entendia o sucesso que era. Vou te explicar uma coisa em detalhes. Uma vez, a Jovem Pan vendia os quadros, então a gente fazia quadros do Djalma Jorge, quadros das aulas de inglês, e vendia para uma empresa, que eu esqueci o nome do cara, eu já vou lembrar já, vendia em fitas de rolo. Então, por exemplo, fazia lá 30 aulas de inglês, vendia essas 30 aulas de inglês, ele vendia para 50 rádios, tudo em cópia de fita de rolo. E algumas cidades fez muito sucesso. E aí chamaram eu e o Pardini para fazer show, e a gente levava o Ivan junto. E aí os caras chorões, não dá para pagar muito para vocês e tal, e a gente ganhava pouco.
E um dia o cara falou, olha, tem um cachê bom para vocês. Era como se a gente, eu ganhava, vamos pensar, 1.000, eu ia ganhar 1.500 para fazer um show. Eu falei, putz, é muita grana, vamos fazer. Luiz Fernando, nós chegamos em Araraquara e nós ficamos no hotel. Embaixo desse hotel, a gente foi dormir, eu trabalhava de madrugada, fazendo a madrugada da PAN. Eu fui dormir à tarde para a hora do show e comecei a ouvir um barulho que estava me incomodando, era a fila. Luiz, nós fizemos um show para quase 3.000 pessoas em Araraquara e não tinha atração nenhuma. Passavam os videoclipes e depois não entrava a gente. Era totalmente mambembe, a gente com roupa de casa, da mãe, do tio, para fazer os personagens que a gente fazia, peruca ruim. A gente não tinha estrutura nenhuma. E nós fizemos um show que foi um arraso. E se a gente achou que ganhou bem, ganhando 1.500 cada um, esse cara ganhou 100. Assim, foi um negócio... Eu acho assim, para mim não tem problema nenhum, ninguém me daria 1.500, mas é que a gente não sabia a grandeza que era o que a gente fazia. Nós fomos fazer um show de aniversário da Jovem Pan, a hora que anunciou, vem aí o Ciliano e o Paraíba. A gente foi ovacionado, parecia que tinha gol no Maracanã. Assim, um negócio assim, eu nunca mais vi nada igual depois. Porque é um negócio que o Pardini fala muito, né? A Jovem Pan naquela época era muito importante, como é até hoje, mas assim, para nós não tinha... Era assim, uma classe AB gigante que ouvia a rádio, pessoas com um poder aquisitivo muito melhor do que o nosso e que eram fãs e que compravam tudo que estava à venda. Então, assim, era um negócio muito impressionante para nós, assim, eu nunca experimentei nada maior do que isso. A gente não teve, durante muitos anos, às vezes não tem mesmo, a dimensão daquilo que a gente está fazendo num estúdio pequenininho, né? 1, 2 microfones, o operador do lado de lá, e quanta gente está do lado de fora. Hoje, com a internet, então, a coisa 3 ou 4 vezes maior. Mas naquele tempo a gente não tinha noção de como ia. E quando você fala de vender as fitas, eu me lembro que tu pediu para eu coordenar isso, porque tinha que fazer um pequeno trabalho, que era copiar do ar, tirar as aberturas da Jovem Pan e tal, deixar aquilo flat, vamos dizer assim, sem identificação da emissora, depois fazer uma matriz daquilo, tirar não sei quantas cópias, que quem era interessado nisso, não sei. Hein? Chamava-se Elias, a pessoa que vendia. Uma das pessoas que vendia se chamava Elias e ele vendia para um monte de gente. Bom, eu acho que o Rogerinho ou o velho, um dos dois ficava ali montando. Era o Rogério. Porque praticamente o Paulinho gravava, tudo. Mas na hora da comercialização, o Rogério editava e tirava essas aberturas para a ICEM. Eu lembro muito disso. Eu sei que muitas... Fala. Não, tô só lembrar o Rogério, que ele ficou muito meu amigo, acho que o Rogério trabalha até hoje lá na PAN. O Rogerinho, ele é irmão do Robertinho, que foi DJ do Gallery, que era um ídolo na época. O DJ era como se fosse um artista máximo. Então, o irmão do Rogério, o Robertinho, tinha foto com o Barry White, com um monte de gente. E o Rogerinho era uma criança. Aí ele perguntou, eu falei, Rogerinho, como é que você veio trabalhar na PAN? Ele falou, o Tutinha, ele fazia, acho que tinha uma discoteca chamada Banana Power. E, se eu não me engano, o Robertinho era DJ do Banana Power. Aí o Tutinha ia lá, de Mike Nelson, e aí o Robertinho falou, Rogério, esse cara aqui é dono da PAN. E o Rogério, no auge dos seus 15 anos ou 16, que dono da PAN, nada. Se você for dono da PAN, me arruma um emprego aí. Tutinha falou, passa na Rádio Segunda. E isso faz 45 anos que o Rogerinho está lá na PAN e só teve esse emprego até hoje, é muito louco. Ele já tem a etiqueta de móveis e utensílios com número. Provavelmente 1 ou 2 dígitos, porque ele é do tempo realmente. E eu lembro, por que eu falei isso? Quando eu fazia madrugada na PAN, de sexta para sábado, às vezes tinham comerciais que davam problema, gravavam em cartucho e tal. O Rogerinho falava, Zé, ferrou. Tem um comercial da Nestlé que tá dando defeito, tá dando puff aqui e tá com um defeito. Eu falei, e agora? Ele falou, agora você vai ter que descer aqui e gravar esse comercial, porque senão não dá para pôr no ar, que ele tá programado 40 vezes até segunda-feira. Eu falei, como? Ele falava assim, põe uma música grande aí no 24 e na sexta-feira à noite, Luiz, só funcionava o elevador panorâmico, que é lento, ele é panorâmico, ele é para ir devagar. Então o que eu fazia? Eu colocava uma lata de lixo na porta do elevador, ficava lá batendo na porta, não tinha ninguém, só tinha o seu Ari que ficava lá na portaria. Eu saía, colocava
Starway to Heaven, colocava um Ribbon in the Sky do Stevie Wonder, descia correndo, descia do elevador, colocava outra lata no 14, gravava de primeira o comercial, não podia errar, e acho que é por isso que eu erro pouco em gravação, acho que é um dos motivos. Gravava de primeira, voltava e estava acabando a música, que o elevador subia devagarzinho, voltando, acabando a música, no último acorde eu punha outra vinheta e continuava a madrugada. Então aconteceu isso muitas vezes com o Rogerinho, que é super meu amigo. Você foi lembrar exatamente do elevador, que era marcha lenta. Nossa! Porque ele era panorâmico e queria mostrar a cidade, era uma das suas funções enquanto ele estava subindo para o terraço, então ele ia bem despacito. Né? Isso aí, exatamente. Foi uma época. Agora, você se lembrava de retirar a lata depois, né? Sim, evidente, claro. Para dentro ou para fora? E depois desse tempo aí que a gente ficou na PAN de 86 até o final de 88, o Pardini saiu. Eu saí. O Pardini saiu e não foi para lugar nenhum. Estava estressado, porque era um negócio muito cansativo, exigia demais, o Pardini ficava muitas horas por dia, melhorou muito a nossa vida, para quem não tinha nada, a gente começou a ter alguma coisa. Aí o Joca, que trabalhou na PAN, o patrulheiro Joca, que eu fazia muitas coisas no horário dele, ele foi ser o coordenador da Band. Aí eu falei, Joca, quando tiver qualquer oportunidade, me chama. Ele falou, tem uma agora, o Portiolli vai sair, eu preciso colocar alguém na vaga dele. Eu fui para a Band. E a minha chegada na Band foi triunfal, porque é engraçado que assim, entrei como folguista, era um salário bem melhor do que eu ganhava, mesmo como folguista. Eu cheguei na Band para ensaiar a mesa na madrugada. Na hora que eu cheguei, Luiz, não é piada que eu estou te falando, estava tendo um tiroteio na porta da Band, 2 seguranças dando tiro, eu já saí do carro e entrei abaixado embaixo de outro, e os caras dando tiro, os ladrões dando tiro, pão, 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 pão. E eu entrei na Band. Esse foi o meu primeiro dia. Troquei lá de horário com o Leandro Rezende. Ele falou, tudo bem? Eu falei, tirando os tiros aqui na porta, tá tudo certo, tudo maravilhoso. E foi assim. E aí a gente ficou 4 anos lá. Eu comecei a fazer madrugada, aqueles horários que ninguém quer fazer, sábado para domingo, tal, que eu já fazia um pouco na PAN. Aí o Joca falou o seguinte, falou, olha, eu preciso contratar um locutor para trabalhar no sábado e no domingo, do meio-dia às 4, que nós temos os programas das equipes de show, Black Mad, Zimbábue. E aí eu preciso de um locutor. Chic Show, Black Mad, Zimbábue, fazer esses programas. Aí é o seguinte, eu queria também fazer um programa de humor, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, tá. Ele falou, então o que eu te proponho? Você faz de graça o programa da Chic Show, Black Mad, Zimbábue, sábado e domingo, e com o dinheiro que eu ia contratar um locutor, eu contrato o Pardini e o Ivan. Falei, perfeito, fechado. Então o Pardini e o Ivan entraram na Band ganhando metade do salário do locutor e eu trabalhando de graça sábado e domingo. Então eu trabalhava todos os dias. E aí começou o Café com Bobagem, que era um esquenta da hora do ronco. A gente fazia das 6 às 7 da manhã e a hora do ronco era das 7 às 9, inicialmente. Então, aí era um esquenta da hora do ronco, o Café com Bobagem, e começou a fazer bastante sucesso. Ele mudou a gente de horário, foi para o meio-dia, depois foi para 6 da tarde, que foi o nosso melhor horário, que a gente ficou com 2º lugar de audiência, às vezes 1º lugar de audiência, e por causa disso a gente acabou ficando 1 ano em cartaz no Teatro Bandeirantes, fazendo um sucesso que era estrondoso para a época, porque a gente fazia teatro às quartas-feiras. O Teatro Bandeirantes tinha por volta de 1.000 lugares. A gente fez tanto sucesso que a Dercy Gonçalves fazia o Teatro Bandeirantes quinta, sexta, sábado e domingo. O Café com Bobagem só às quartas-feiras punha mais público que a Dercy nos 4 dias. Era absurdo, era 1.100, 1.200 pessoas toda semana durante 1 ano. A gente era tão desconhecido, Luiz, que a gente saía da Band no Morumbi, ia para o teatro que era na Brigadeiro Luiz Antônio e chegava, tinha aquela fila gigante, toda semana, invariavelmente, os cambistas iam vender ingresso para a gente. E aí, vocês querem ingresso? Que não tem mais. Falaram, não, a gente conhece as pessoas. A gente entrava pela rua do lado. E, invariavelmente, 1 ano ofereceram ingressos para a gente de cambista. Foi uma fase muito louca da nossa vida, assim, de um sucesso que eu nunca vi igual. E daí para o resto, no sentido de as demais emissoras, e o pulo para a televisão. Estou falando isso porque nós só temos 10, 12 minutos para conversar. Foi. Enfim,
Enfim, aí por causa desse show de teatro, o Magalhães, que é redator da Praça é Nossa até hoje, foi assistir a gente, falou para o Carlos Alberto chamou a gente para ir para lá, inicialmente como convidado e depois contratado, e a partir daí aconteceu tudo, porque nós ficamos acho que 7 ou 8 anos na praça. Antes eu tinha trabalhado também por causa da Jovem Pan no Jô Soares, eu fui locutor do Jô Soares por 2 anos, eu fui o cara que gravou a primeira cena com o Jô Soares no SBT, que era um conversa ao pé do rádio, que fazia a imitação do Zé Sarney, eu fiz, acho que eu tinha 20 anos. Aí depois a gente ficou 8 anos na praça, eu e o Pardini, fomos para a Globo, ficamos 2 anos no Faustão e voltamos para o SBT, onde a gente ficou 20 anos. E nós saímos do SBT, não sei se você sabe isso, a gente saiu do SBT no final do ano passado e a gente foi para a Band, TV Band, onde a gente vai ter o programa do Café com Bobagem. Estou falando isso, eu não falei para ninguém. A gente vai ter o programa de humor do Café com Bobagem e nós estamos hoje, depois de 12 anos da Transcontinental, que é uma rádio incrível, que eu trabalhei com o Sidão, com o Cidinho, com o Ricardinho, a gente está na Rádio Play, que é uma rádio que toca música dos anos 80, 90 e 2000, e a gente tem um programa na hora do almoço, do meio-dia até as 2 da tarde. Então, assim, tá assim a vida da gente. Eu acompanhei já vocês na Play, essa novidade ainda, como novidade, a gente não sabe, mas, de qualquer maneira, vamos aguardar para que possamos carimbar esse sucesso, que já é sobejo, todo mundo conhece, todo mundo sabe a capacidade. Me diz uma coisa agora pessoal de vocês, Américo, integrante do Café. Essa capacidade de imitar, de brincar, independente, que nem sempre precisa de roupa, mas a peruca, uma maquiagem, às vezes uma roupa mambembe ou não, mas produzida, ajuda a pessoa, o espectador a entender melhor o personagem ou o que vai dizer e tal. Da onde vem isso? É inspiração? Você é naturalmente assim? Que facilidade é uma defesa. Eu vou te falar, eu acho que é uma defesa da timidez. Eu sou um cara extremamente tímido, agora bem menos do que eu já fui, em comparação com o Pardini, que é um louco desvairado, o Ivan, que é totalmente louco. E então eu acho que eu sou um cara, às vezes, mais envergonhado, mas a hora que fala play, até por causa da Rádio Play, se fala play valendo, eu acho que eu acabo me transformando. Até por isso eu tive chance de apresentar programa no SBT. Eu fiz um programa lá chamado Você Se Lembra, que foi um programa que teve um sucesso legal, ficou 1 ano no ar no SBT, no prime time. Lá foi bem bacana, onde eu levava personalidades para fazer a memória lá, que levou o Justus, o Moacir Franco, o Carlos Alberto, um monte de gente, o Portioli, que é meu amigo. Por que acabou? A gente não entende, né? A TV, ninguém vem falar para você, olha, aconteceu tal coisa, tal coisa. O programa estava vendido para outra Farma mais 1 ano, e a gente não sabe porque o formato era um formato comprado, né? Chamava-se Amnésia, acho que era da NBC. Eu não sei se o direito autoral do programa era caro. Mesmo assim, eu fiz outro programa, chamava Você Tem Que Ver, que era um programa de feriados, e gravei um programa chamado Jogo das Loiras, que não chegou aí para o ar. Um dia eu vou te mandar, que eu tenho esses capítulos aí, que era um programa que o Silvio Santos ia apresentar, ele não quis fazer, eu fiz, e eles acabaram, vai pôr agora, não, vai entrar o mês que vem, vai ser agora, e nunca foi. Eu tenho uma temporada gravada desse programa. Mas, enfim, tive boas oportunidades, e tudo isso por causa do rádio, que dá essa fluência da gente falar, esse desembaraço para você sair de situações, só quem é do rádio tem. Eu acho interessante essa sua performance na televisão, porque você criou, não me lembro de, olha, ele parece com, ou ele imitou com, não, foi simplesmente uma nova maneira de apresentar o programa, unindo isso que você falou, a experiência do rádio, essa voz agradável, gostosa que você tem, e a verve, essa picardia, essa coisa de sair com ideias e tal, até porque o programa que você citou, que era um formato comprado, pode sim ter tido problema de direitos, no sentido de não queremos renovar os direitos, temos patrocínio, mas não compensa. Mas o programa em si tinha muita audiência, eu era um dos fãs, mais por sua causa. Que legal. E você sabe que essa coisa, a única coisa que eu posso ser
não é melhor, é diferente de qualquer apresentador, é eu saber o que acontece no programa para eu tentar fazer uma ideia e falar alguma coisa diferente do que qualquer apresentador faria. É a minha única coisa. E o Marquinhos, que era o diretor do Você Se Lembra, que infelizmente faleceu novíssimo, ele teve um AVC com 42 anos, eu fiquei devastado, como se fosse alguém da minha família, um negócio que eu não me recuperei muito disso. Ele confiava plenamente em mim, sabendo que tinham perguntas no programa que valiam 100 mil reais. Então, eu, às vezes, fazia essas perguntas que valiam 100 mil reais e ele confiava plenamente em mim. E eu tive várias vezes, vários convidados que me davam aquelas enquadradas. E aí, me ajuda aí, pô, me pergunta de 100 mil, poxa, vamos aí, tá, pelo amor de Deus. Mas com o dinheiro do Silvio Santos, é um negócio de honesto, é tipo um crime. Eu saía correndo e fingia que não ouvia. Aí eu fui fazer um outro programa, esse Jogo das Loiras, o diretor não me conhecia, ele não me mostrava nenhuma pergunta antes. Então, a vantagem que eu tinha de poder fazer alguma coisa diferente virou zero, porque eu não sabia, porque eles não confiavam em mim. Uma coisa muito louca isso, né? O caso de não confiar em você especificamente, eu acho que é mais para não criar possibilidades, né? Então, o apresentador não pode saber, ninguém pode saber até o momento X. Não é na pessoa do Zé Américo, porque a gente sabe que você é. Eu acho que eu perdi muito nisso por não poder, aí poder fica fazer claro. alguma coisa diferente. Mas, enfim, acontece. Ok, ainda falando um pouquinho da Praça é Nossa. Vocês tinham um trio no rádio, que virou quarteto, que virou quinteto, né? O café foi agregando personagens e etc, etc. No SBT eram no máximo 3, ou nem Não, isso? mais, porque o Pardini também era contratado, o René contratado, o Enio contratado, que você não chegou a trabalhar com ele é muito bom, fez o Agildo no País das Maravilhas comigo, e enfim... e depois a gente tinha contratos individuais, mas era a equipe. O Ivan saiu antes, porque o Ivan era redator, ele saiu há alguns anos, aí ele foi escrever outras coisas, chegou a escrever para o Faustão recentemente, e depois, agora, a gente está junto de novo, todo mundo, para fazer o programa. Mas o Carlos Alberto é um cara sensacional, ele é padrinho do meu filho. O Carlos Alberto é um dos caras mais legais que existem na televisão brasileira. Você liga para ele, ele atende na hora, não tem o assessor, seria a respeito do quê? Fala, o que você quer? Vamos, vem aqui em casa. Ele é um cara, não existe, ele é fora do comum. Pergunta de algibeira. O José Américo, fazendo interpretação na Praça Nossa, qual personagem foi mais fácil, mais gostoso, mais apropriado para você fazer dentro de você mesmo? Vamos ver se bate com aquilo que eu mais gostei da época em que eu acompanhei o seu trabalho. Luiz, eu não sei, eu acho que todos os personagens, depois que o Carlos Alberto, você tem que ganhar a confiança dele, depois que ele dá uma confiança de você improvisar e de fazer piadas na hora, qualquer personagem fica bom. Eu fiz muito isso quando eu imitava o da Atena, fiz muito isso com o Paraíba, o próprio Paraíba, que o Magalhães me ajudou a transcrever isso para a praça, o moleque que vendia chocolate também foi muito legal, enfim, as imitações que eu fiz de Faustão, de outras coisas, Netinho. Chegou uma época que todos os personagens estavam legais porque o Carlos Alberto deixava brincar. Então, assim, a praça é muito legal. Não é nenhuma escola, é uma universidade. Você trabalhar ao lado do Moacir Franco, do Golias, do Lilico, de uns caras que são gênios, do próprio Carlos Alberto, que é o cara que escreveu os programas mais legais de humor da TV, você aprende muita coisa. Então, é uma experiência muito legal. A praça é um lugar, assim, que a gente saiu com dor no coração porque é para fazer o programa da gente, mas é o lugar mais legal que eu trabalhei. Eu vou contar duas coisinhas para você, uma até curiosidade do rádio e a outra é em relação ao personagem. No meu entender, o que eu gostava muito de ver o Zé Américo de Super Nanny. A Super Nanny, é verdade. Excepcional. Você se transformava e chegava muito perto do que é pegar os tiques, as gags, as coisas que são do personagem. Eu achava muito legal, sinceramente. É que são tantos anos, às vezes você acaba esquecendo. Eu fiz bastante tempo a Super Nanny e ela gostava de mim. Ela gostava de mim, chegou a gravar comigo, ela é um doce de pessoa. Bom, agora a segunda historinha. E vai bem a calhar, porque eu, quando trabalhei na segunda época, né, eu entrei na montagem da Jovem Pan FM e depois eu fui para a segunda época
que foi em 87, alguma coisa assim, que eu fui só para a área de promoção. Chegou um momento que, depois da saída do Sérgio Leite e tal, houve um período em que o senhor Tutinha queria alguém que fizesse humor baseado nas coisas do dia a dia, no cotidiano, naquelas coisas que o Sérgio fazia. E ele chamou um colega nosso, que hoje, infelizmente, não está mais conosco, que é o saudoso Flávio Oscar, e o Flavinho, junto comigo, nós demos um toque no ar, que estávamos procurando pessoas e tal, e nós catalogamos 690, quase 700 pessoas, gravações de imitadores, de humoristas, etc, etc. Infelizmente, o talento das pessoas que foram lá registrar chegavam até perto do Pelé, do Paulo Maluf, eventualmente do Sarney, ou seja, as imitações que quase todos faziam, o Serginho inclusive, eram as bases para as pessoas. Não aparecia o criativo, ou aquele cara que falava, eu vou procurar fazer alguma coisa um pouco diferente do tradicional. E você se destacou exatamente porque você conseguiu assumir personalidades outras, não que você não tenha a sua, mas personagens e personalidades outras, cantando, fazendo as paródias, ou nas brincadeiras, até dentro do horário de locutor que você fazia, você sempre tinha uma sacada, uma tirada diferente. Era sempre algo fora do contexto do dia a dia. Eu acho que isso é não só um diferencial, como uma marca própria do Zé América. Eu quero deixar isso verdade. Mas você sabe que... Desculpa, tô rouco. Eu era o fã número 1 do Serginho Leite. O Serginho Leite foi um ídolo na minha vida, desde que eu acho que eu estava na 7ª série. Eu amava o Serginho Leite, eu idolatrava o Serginho Leite. Eu fui a todos os shows que o Serginho Leite fez, eu fui a todos. Se ele estava de temporada no Tuca, eu ia. Ele fechou no Palácio das Convenções do AMB, fui os 2 dias. Trabalhei com o Serginho Leite no Faustão e tive a oportunidade de falar isso para ele. Eu falei, cara, você é um ídolo na minha vida. Eu tenho o LP do Serginho Leite, até hoje aqui em casa. É um cara genial. É uma pena, ele ficou um tempo fora, ficou um tempo afastado, e aí ele fez um show que foi justamente no mesmo ano que meu amigo Marquinhos morreu. O Marquinhos foi assistir esse show, ele assistiu o Serginho Leite, e depois disso o Serginho Leite ficou doente e morreu rapidamente. Foi uma pena, foi uma judiação, e o Serginho era o máximo. Serginho foi uma das grandes marcas, não só do rádio, como da publicidade, do humor, das imitações. Quantos comerciais, desde o Elefante da Sica. O Tigre, né? Nossa, é demais. As pessoas nem sabiam quem era, mas ele já tinha essa capacidade. Nesta mesma série, que nós estamos apresentando Vozes do Brasil, hoje com o Zé Américo, locutor, humorista, cantor, intérprete, ator, enfim, uma série de coisas. Nós já conversamos com o Paulinho Leite e nós contamos trechos desta passagem do Serginho pela nossa vida, pela Jovem Pan, etc, etc. Realmente é inesquecível, a gente vai sempre lembrar dele, com muita alegria, com aquela alegria contagiante que ele, naquela risada espontânea, passava para todos nós. Meu querido, nós temos só 2 minutos para encerrar. Eu não vou pedir para você contar detalhes do programa que ainda vai estrear, porque isso aí não é objetivo dar furo nenhum, mas como as nossas produções elas ficam no canal do YouTube, então, mais tarde a gente fala, olha, vamos dar um furo de reportagem, aí o programa já está o programa aí. Quem vai assistir 1, 2, 3 meses depois fala, que furo, meu, esse programa já está no ar, não sei quanto. Então, não vamos por aí, mas vamos falar um pouquinho, nesses minutos finais, do Café com Bobagem na Play FM. O que é que vocês estão aprontando? Quantos são? Em que número e quais são? E aí a gente
Está sendo uma delícia para a gente. A Play FM São Paulo 92,1 e tem rádios espalhadas já por todo o Brasil. Essa programação anos 80, 90 e 2000, só com locutores dessa época. De manhã tem a Gislaine Martins, que trabalhou na Transamérica, o Ricardo San à tarde, tem o Robson Ramos, o Betinho é o nosso diretor, que a gente conheceu quando ele era garoto. Ele trabalhava de office boy na Band e hoje ele é meu chefe. É um cara sensacional, um doce de pessoa, delicadeza. Está sendo incrível para a gente trabalhar na Band, foi muito legal, um projeto que a gente foi chamado pelo André Agüera, que é o vice-presidente, através do Edu Guedes, do Denis, a gente está tendo essa oportunidade e está sendo incrível, pela localização, próximo de casa. A gente faz um estúdio auxiliar que o Edu Guedes fez para a gente, junto com a Band, na produtora do Edu Guedes. Então a gente vai gravar o programa de TV nessa produtora, sai, vai para outra sala, faz o programa de rádio. E é muito legal, a gente tem tema todo dia, brinca, tem sempre convidados, é um estúdio grande, onde a gente está preocupado com o distanciamento social, com a higienização, com tudo, e que a gente se diverte fazendo o programa. O lado ruim é que fica próximo à cozinha do Edu Guedes, o estúdio, então a gente come quase todos os dias lá, e quando você come a comida do Edu Guedes, quando você sai, você acha comida de todos os restaurantes ruins. Mas é uma delícia, está sendo muito bom. Depois de tanto tempo a gente trabalhar em rádio, a gente tem um desafio novo que é estar todos os dias lá, está sendo muito gostoso. A produção está me informando de que, por ser José Américo e por ser esta pessoa incrível e maravilhosa, nós vamos esticar um pouquinho mais o programa de hoje. Não vamos ter que correr para encerrar e nós vamos poder, no bom sentido, já que você foi explorado a vida inteira, desde lá do J. Silvestre. E eu acho tão curioso esse tipo de coisa, mas é legal do jeito que você conta, porque é a verdade, né? Não dá para... E até ganhar mais ou menos como a sua família pagava muito bem a sua diarista ou a sua não era muito, não, era pouco mesmo o salário. Secretária do lado. Não, é só para dar uma valorizada no esquema. É que a gente sabe que o outro lado pagava pouco. Tem isso, né? A televisão sempre paga melhor porque cobra mais caro, porque gasta mais dinheiro também. As suas produções que exigem áudio e vídeo são um pouco mais onerosas. E o rádio, como é rádio, né? Normalmente, mas assim, eu, moleque, eu achava qualquer dinheiro bom. Quando eu fui contratado para o SBT, aconteceu uma história muito legal, Luiz, que eu vou voltar no tempo, é muito boa. Eu trabalhava no programa do Agildo e eu fazia aquelas vozes dos bonecos. Eu fazia o Jânio, o Antônio Hermílio, eu ficava embaixo de um cenário, de uma tapadeira, tinha 2 canos aqui, um mexia o corpo do Jânio e o outro mexia a cabeça do Jânio. E aqui na minha frente tinha um microfone e um papel, era terrível fazer isso, você imagina? E eu magrinha ali, senhora, estava fazendo o Jânio e tal, não sei o quê. E aí eu ganhava 5 dinheiros, só que a gente tinha uma inflação muito louca. Sim. Eu não aguentava mais, trabalhava de madrugada na PAN, falei, não vou aguentar, vou parar de fazer o Agildo, entrou um amigo no lugar, e me chamaram para fazer o programa do Jô. Eu fui numa festa que estava tendo um show do Enfio, em homenagem ao Enfio, fiz lá uma participação, o pessoal do SBT estava lá e falaram, eu vi que você faz imitações, a gente precisa de um imitador para o programa do Jô, vai lá fazer um teste. Eu fui, 2 pessoas me avaliaram, eu no alto dos meus 19, me achando, e eu jamais imaginei que as pessoas que me avaliaram eram o Hilton Marques e o Max Nunes, que é o maior gênio da redação do humor brasileiro de todos os tempos. Eu tinha a menor ideia quem era. Ele falou, olha, eu gostei de você. Sabe imitar mais alguma coisa? Imita aí para mim. E eles iam anotando no papel. Imita mais essa. Faz o Sarney aí agora. Agora tem esse texto aqui, interpreta esse texto. Eu sou o Jô, você é o Sarney. Muito bom, garoto. Que legal. Tá contratado. Legal. Fala do salário aqui com essa moça. Aí a moça falou, o que você faz? Eu falei, eu trabalhava no Agildo, trabalho na Jovem Pan. Quanto você ganhava no Agildo? Eu falei, sou inteligente, né? Ganhava 5, com inflação. Vou falar que ganhava 10. Porque se ela me pagar 5, eu vou ficar do mesmo jeito. Eu falei, eu ganhava 10. Ela deu uma parada assim e falou, então, o nosso salário aqui é 30. Ela falou isso e deu um pause assim no meu cérebro. Eu falei, como 30? Como assim? O que é 30? Luiz, era uma grana para quem tinha 19 anos, para viajar para os Estados Unidos, para trocar o carro, para comprar todas as roupas do mundo e todos os LPs já existentes na loja. Era um negócio absurdo, era absurdo. Eu fiquei sem ação nenhuma.
Só que a gente vivia uma inflação de 100% ao mês. Então, o 30, a hora que vai receber é 15, no outro mês é 7,5%. 80% no overnight, que 100% ao mês. Mas era muito, 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 muito legal. O Jô foi espetacular comigo, foi incrível comigo, foi um cara maravilhoso. E eu fiquei 2 anos lá no programa dele. Foi uma época muito legal. Agora, você já pensou, você, Zé Américo Nicolini, já pensou em ter o seu programa? Não aquele que você fez no SBT com... Sim, mas você sabe que eu tenho um programa... Peraí. Um programinha com uma mesa, com uma caneca, que você já mostrou que gosta dela, que você tem aí perto. Aqui. Contrário, isso. Olha lá, tá vendo? Conexão Zé Américo, já temos nome do programa. Eu tenho esse programa, Luiz, eu tenho um programa na CNT, já faz algum tempo, acho que faz uns 4 anos. É um programa que, inclusive, dá mais audiência na CNT, que é aquele canal da família Martinez, que eu faço esse programa, um programa de entrevistas que agora eu faço até com live, com convidados e tal. Eu vou te chamar qualquer dia que você tem muitas histórias. Mas eu faço, é que agora, com a pandemia, estou fazendo desse jeito mais simples, mas tenho feito. É que assim, é um programa muito, muito, muito simples, até porque eu sou o produtor, apresentador, redator, junto com um amigo chamado Denis, que é o meu diretor também. Mas é isso, eu esperando sempre uma chance de fazer alguma outra coisa. De repente a Band me vê e gosta de mim e fala, pô, vamos fazer um outro programa lá no final de noite? Estou sempre à disposição. A CNT é um canal privado, certo? Sim. Ele não está na linha popular, não está na HD TV, então é necessário que as pessoas tenham um pagamento extra, alguma coisa assim. Não, você tem, se você tiver a CNT Play, ele é gratuito. Ele é gratuito. Ele estava na NET até algum tempo atrás no canal 186. Tem até algumas cidades que ele está na TV a cabo. Em São Paulo não está mais, acho que era o 26.1 ou 27.1, dependendo da região que você está. Mas é um canal que, como ele é alocado muitas horas para essas coisas religiosas, ele tem uma programação dele pequena. E eu faço parte lá vamos dizer, do prime time da CNT com esse programa que chama Conexão com o Zé Américo. Tá, agora vamos falar de TV aberta. A pergunta que eu fiz antes vale para isso. Seria muito bom você ter um programa só seu, não necessariamente parecido com esses outros tantos da linha que o Jô Soares trouxe para o Brasil, mas está lá dentro ainda essa vontade de fazer? Eu acho que sim, porque como eu sou um cara extremamente fã de televisão, e é um assunto que eu conheço bastante, assisto muito a televisão e sei muito desse assunto, conhecendo as pessoas, não assim profundamente, mas é um assunto que me interessa demais. Eu acho que eu iria bem nesse tipo de programa. Eu tenho vontade, uma hora acontece, porque eu acho que os apresentadores que vão melhor são as pessoas que vêm do rádio. Impreterivelmente, quem fez rádio, se dá melhor na televisão, na parte de improviso, aconteceu alguma coisa, tem mais assunto, eu tenho esse pensamento. Não só tem como está correto, porque o rádio é que dá essa cancha toda para quem faz televisão, e quem fez rádio antes sai muito. Não existe ninguém melhor de improviso na televisão do que o Faustão, ninguém chega aos pés dele. Eu trabalhei com ele bastante tempo, eu sei que muita coisa é improvisada, ele é genial e por isso que ele vai bem, por causa dessa cancha de repórter esportivo de rádio. Eu vou dar uma ideia, o Boninho. Boninho, eu sei que de vez em quando você assiste. O Boninho e eu temos uma história maluca, pouca gente sabe, eu também não conto muito. Quando eu era discotecário-chefe da Rádio Excelsior de São Paulo, que legal, em 1975, muito importante. Eu tomava conta dos discos, ainda fazia as fichinhas bonitinhas lá, batidas a máquina Hamilton e tal. Aí chega um rapazinho, muito simpático, chega na porta e fala, eu queria uns discos para gravar. Eu falei, pois não. Qual é a relação? Ele falou, não, eu vou escolher. Eu falei, não, peraí. Quem que está pedindo isso? Eu falei, tudo bem, mas você me desculpa, eu sou novo aqui, não sei quem é você. Pô, eu sou Boninho, eu sou filho do Boni. Falei, tá bom. Cadê a lista e a autorização? Que autorização? É preciso ter autorização. Para sair um disco daqui, é preciso ter autorização. Não, mas nunca foi assim. Falei, nunca foi, mas agora é.
Ele saiu, ele virou a cara, foi embora, é claro que eu não tinha a menor ideia de com quem eu estava falando. O Boni, sim, eu conhecia, sabia da força, mas o Boninho. Então, hoje, meu amigo Boninho, relembrando aqueles nossos bons tempos, está aí o nosso Zé Américo, que poderia... Já vai jantado, baratinho, já vai jantado, não dá trabalho, olha que bom. A princípio ele vai custar menos, mas com o passar do tempo, na renovação, você já deixa um plus aí para facilitar. Zé, foi bom demais conversar com você. Eu adoro você pessoalmente e acho que até o fato da gente não se ver sempre fica uma saudade maior. Então, curtir você assim, ainda que virtualmente, é muito bom. Acho que todo mundo vai achar a mesma coisa ou um pouco mais. E descobrir essas coisas que você contou nos intervalos dos caminhos, nos atalhos e nos escaninhos da vida é muito legal. Foi Luiz, obrigado, devo muito a você, você é um cara que me ensinou muito, me ajudou muito, me deu boas oportunidades, gosto de você, fico com pena às vezes de não ir nas suas festas, que são sempre as melhores e mais criativas, mas passando tudo isso, a próxima festa que você fizer, serei o primeiro a chegar. Eu não vejo a hora de receber o sinal verde para começar a fazer mais alguma coisa, só pelo prazer de manter uma lista lá na portaria com mais de 150 nomes, e entra gente, sai gente, um vai trabalhar, outro sai da gravação e vem. É uma das coisas mais gostosas. Se possível, vou fazer isso. Obrigado, Zé. Forte abraço. Obrigado. Um abração para você. Obrigado pela oportunidade. Até mais, imagina. Valeu. A gente conversou com José Américo Nicolini, o multifacetado, como eu disse no começo. Era locutor de rádio, começou por aí e fez uma série de coisas até chegar ao estrelato junto com o grupo Café com Bobagem. Ele mesmo tem a sua capacidade pessoal e individual. Bom conversar com você, bom mostrar a vocês que são fãs do rádio e das vozes que fazem o sucesso do rádio, que o Zé Américo é naturalmente essa conversa gostosa que nós tivemos agora. A gente volta na semana que vem com mais um programa Vozes do Brasil, e aqui neste canal aqui do YouTube, com o meu nome, Luiz Fernando Malhoca, você encontra a série integral. Até breve.